Sejam muito bem-vindos, meus queridos irmãos e amados ouvintes. A paz seja convosco. Hoje mergulharemos nas profundezas do Salmo 91 para extrairmos uma mensagem de poder com o tema Sob a sombra do Altíssimo. Este salmo, que tem sido uma fonte inesgotável de consolo e confiança para aqueles que buscam refúgio no Senhor. Vamos direto ao coração deste salmo precioso, focalizando o versículo 7, que nos diz: 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa promessa é uma expressão vívida do cuidado de Deus por seu povo. A imagem de milhares caindo ao nosso redor pode evocar temores e incertezas. Mas a segunda parte do versículo é uma afirmação inabalável da fidelidade de Deus para conosco. Mas tu não serás atingido. O que são os Salmos? Os Salmos são um livro da Bíblia que faz parte do Antigo Testamento. Eles consistem em uma coleção de cânticos e poemas que foram usados em contextos religiosos, especialmente nos cultos e na adoração do povo de Israel. Os Salmos têm uma ampla variedade de temas, incluindo louvor, adoração, arrependimento, alegria, tristeza, confiança em Deus, súplicas por ajuda e expressões de fé. Geralmente atribuídos ao rei Davi, embora alguns tenham sido escritos por outros autores, os Salmos oferecem uma rica expressão da gama de emoções humanas e uma profunda reflexão sobre a relação entre o homem e Deus. Eles são divididos em 5 livros, cada um terminando com uma bênção ou doxologia. Os Salmos são utilizados em práticas religiosas até os dias de hoje, sendo lidos e recitados em cultos, orações e momentos de meditação. Muitas vezes, os Salmos são apreciados pela sua beleza poética e pela sua capacidade de ressoar com as experiências e emoções humanas universais. A divisão dos Salmos em 5 livros, cada um terminando com uma doxologia, ou seja, uma expressão de louvor a Deus. Essa divisão é uma característica estrutural importante na organização dos Salmos. Aqui estão as 5 divisões. Primeiro, livro 1. Salmos 1 até o 41. Este livro começa com o conhecido Salmo 1, que fala sobre a bem-aventurança daquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Contém uma variedade de temas, incluindo louvor, confiança em Deus e súplicas por ajuda. Livro 2, Salmos 42 até o 72. Inicia-se com o Salmo 42, onde o salmista expressa uma sede profunda por Deus. Este livro também contém muitos salmos atribuídos a Davi, abordando temas como adoração, confiança, arrependimento e a soberania de Deus. Livro 3, Salmos 73 ao 89. Começa com o Salmo 73, que lida com questões de justiça divina e prosperidade dos ímpios. Este livro abrange uma variedade de emoções e experiências, incluindo lamentos, súplicas e celebrações. Livro 4, Salmos 90 ao 106. O Salmo 90, frequentemente atribuído a Moisés, inicia este livro e reflete sobre a eternidade de Deus em contraste com a brevidade da vida humana. Os Salmos neste livro abordam temas como a bondade de Deus, a confissão de pecados e a história do povo de Israel. Livro 5, Salmos 107 ao 150. Este último livro começa com o Salmo 107, que destaca os feitos misericordiosos do Senhor. Os salmos finais contêm uma variedade de expressões, incluindo hinos de louvor, adoração e conclusões poderosas. Essa estrutura, com cada livro, encerrando-se com uma doxologia, sugere uma intenção editorial e litúrgica na organização dos salmos, proporcionando equilíbrio e uma conclusão adequada a cada sessão. O refúgio sob a sombra do Altíssimo. O Salmo 91 começa com uma declaração poderosa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Antes mesmo de considerarmos o verso 7, é crucial compreender que a proteção divina é para aqueles que escolhem habitar na presença de Deus.
A expressão "a sombra do Altíssimo" é uma metáfora encontrada no Salmo 91, especificamente no versículo 1, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essa metáfora é usada para transmitir a ideia de proteção, segurança e proximidade com Deus. A imagem da sombra muitas vezes evoca a ideia de refúgio e abrigo. Da mesma forma que uma sombra oferece proteção contra o calor do sol, a presença do Altíssimo é retratada como um lugar seguro, onde aqueles que buscam refúgio podem descansar. A sombra do Altíssimo simboliza a proximidade íntima com Deus, onde seu poder e cuidado oferecem proteção contra as adversidades da vida. Essa metáfora reflete a confiança e a dependência do salmista em Deus. Ao buscar o esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente, o salmista expressa sua fé na capacidade de Deus para fornecer refúgio e segurança em meio às circunstâncias difíceis da vida. É uma maneira poética de descrever a comunhão e a confiança profunda na proteção de Deus. O poder da confiança. Confiança é um termo que descreve a crença na capacidade, na integridade ou na confiabilidade de alguém ou algo. É um estado mental no qual uma pessoa acredita que pode depender de outra pessoa, de uma instituição ou de circunstâncias específicas. A confiança envolve uma relação de expectativa positiva, acreditando que a pessoa ou a coisa em que se confia agirá de maneira apropriada e de acordo com as expectativas. A confiança é uma parte essencial das interações humanas e das relações sociais. Pode ser construída ao longo do tempo por meio de experiências positivas, consistência nas ações e cumprimento de promessas. Por outro lado, a confiança pode ser quebrada se houver violações de expectativas, mentiras ou comportamentos não confiáveis. Além das relações interpessoais, a confiança é um elemento fundamental em diversos contextos, como nos negócios, na política, na educação e em muitos outros aspectos da vida cotidiana. Cultivar e manter a confiança requer transparência, comunicação eficaz e a demonstração consistente de integridade e responsabilidade. Quando confiamos em Deus, a perspectiva das lutas da vida mudam. O versículo 7 não nega a existência de desafios ou perigos, mas proclama a superioridade do poder divino sobre qualquer circunstância. Não importa quão intensa seja a tempestade, o crente permanece firme na promessa de que não será atingido. A quantidade não define a proteção. O Salmo usa números expressivos como 1.000 e 10.000 para enfatizar a extensão da proteção divina. Esses números não devem ser interpretados literalmente, mas simbolicamente. Deus não está limitado pela quantidade. Sua proteção é ilimitada e abrange todos os aspectos da nossa vida. Essa imagem poética sugere uma multiplicidade de perigos e ameaças que podem cercar uma pessoa, mas a tônica central é a promessa da proteção divina em meio a tais situações. A aplicação dessa passagem tem 3 pontos de interpretação muito interessantes. Vejamos. O primeiro, proteção divina em tempos de perigo. A promessa destaca a ideia de que, mesmo quando enfrentamos inúmeros desafios e perigos, Deus está conosco, oferecendo proteção. Isso pode ser uma fonte de conforto e confiança para aqueles que passam por situações complicadas. Segundo, conforto em meio à adversidade. A expressão pode ser uma fonte de consolo para aqueles que estão enfrentando batalhas importantes. A promessa de que não importa quão grande seja a ameaça, a presença de Deus oferece um lugar santo e seguro. Terceiro, confiança na soberania de Deus. Ao reconhecer que Deus tem o controle sobre uma multiplicidade de situações, a passagem destaca a soberania divina. Isso fortalece a fé e encoraja a confiança na orientação e no cuidado de Deus. Em última análise, a aplicação dos Salmos, incluindo o Salmo 91, verso 7, é uma questão de interpretação pessoal e espiritual. Cada indivíduo pode encontrar significado e consolo único com base em sua jornada espiritual e nas circunstâncias que enfrenta.
Ao refletirmos sobre o Salmo 91, verso 7, somos desafiados a cultivar uma fé que avança em meio às provações. A certeza na promessa divina nos permite enfrentar as lutas com coragem e esperança, sabendo que Deus é fiel à sua palavra. Nossa caminhada com Deus é enriquecida ao ouvirmos testemunhos da fidelidade de Deus. Histórias de vidas preservadas, mesmo em meio a circunstâncias aparentemente impossíveis, são testemunhos vivos da verdade deste salmo. Que possamos viver cada dia sob a sombra do Altíssimo, confiando na promessa divina de proteção. Enquanto enfrentamos as realidades do mundo, lembremos-nos de que a nossa segurança está naquele que é o nosso refúgio eterno. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, verso 7. Mantenha-se firme, meu amado e minha amada, debaixo da sombra do Altíssimo, e pensem nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos, baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.